hoje o culto, a reunião da busca de Deus, olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 3, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Hoje o culto, a reunião da busca de Deus, e hoje muitas pessoas devem estar até dizendo para você que não tem mais jeito. Não, pelo contrário. É o que eu tenho dito, se você obedecer e nada acontecer, eu tenho rasgado a Bíblia e parado com este programa. Porém, muitos dizem, não há salvação para ele. E para você há salvação. Hoje, quem pode livrar você de um câncer maligno? É o que eu tenho dito, se nada acontecer na sua vida, eu tenho rasgado a Bíblia e parado com este programa. Mas você tem que obedecer e prestar atenção nesta palavra. E hoje as pessoas têm dado mais oportunidade ao que está neste mundo do que a palavra de Deus. Elas já têm dado uma oportunidade ao advogado, ao dentista, ao médico, e não têm dado uma oportunidade de verdade para Deus. Porém, muitos que já dizem não há salvação para ele. E muitos já dizem que não há salvação para você. E para Deus há salvação. Quando você obedecer e acreditar. Mas o que as pessoas têm feito hoje tem trocado a voz de Deus pela voz da consciência, a voz deste mundo pela palavra de Deus. Porém, muitos são os meus adversários. Muitos. Vai vir muitos pensamentos na sua vida. Muitos pensamentos que não vai dar certo, que não é para você obedecer, que não é para você acreditar. Porque o diabo sabe, esses pensamentos negativos, a gente até diz diante da psicologia. Eu até digo que se for mentira, todo pensamento que tem negativo sobre a sua mente, no seu consciente, então você não é um ser racional. Você é uma pessoa, fora do normal. E todo pensamento fora do seu consciente, a gente prova que é demônio por você ser uma pessoa consciente. Porém, muitos são os meus adversários. Mas a gente sabe que tem pessoas hoje que têm problema sim. Excesso de QI ou QI abaixo. E isso acaba resultando também no seu próprio processamento da sua mente. Porém, dizem, não há salvação para ele. E para você há. Quando você acreditar e obedecer ao que eu tenho dito, se você obedecer e nada acontecer, eu tenho rasgado a Bíblia e parado com este programa. Porém, muitos são os seus adversários e não há salvação para ele. Sim, há salvação quando você obedecer e também acreditar. Mas o que muitas pessoas querem hoje é tudo fácil. Eu até digo para você, bom ninguém é. É até cansativo ficar sempre falando, mas é uma realidade. Perfeito ninguém é. O segredo é você permanecer. Ou às vezes a gente vai estar um pouco para frente em alguma coisa, ou a gente vai estar um pouco para baixo. O certo é a gente estar sempre no ponto, mas é difícil. Muitos são os nossos adversários, porém, muitos são os meus adversários. Quando não é o seu corpo, é uma pessoa, quando não é a sua pessoa, é uma própria consciência negativa, uns pensamentos negativos que vem que fica falando, olha, não vai dar certo, não vai conseguir. Às vezes a pessoa nem provou, já está dizendo que não vai dar certo. Mas lá ela fazer alguma coisa na lista parece que vai dar certo. Porém, muitos são os meus adversários. E hoje as pessoas estão fazendo empréstimo, confiando em grandes médicos, e o fim da história, infelizmente, acaba sendo a morte e a tragédia. Porém, não há salvação para ele. Há salvação para você quando você obedecer e acreditar em Deus. É o que eu tenho dito. Se você obedecer o que está saindo da minha boca e nada acontecer, diante da palavra de Deus eu tenho rasgado a Bíblia e parado este programa. Porém, muitos são os meus adversários. E hoje a gente vê que as pessoas não têm dado essa oportunidade para Deus. Ela ainda tem confiado, tem aparecido alguma coisinha para ela. E sempre vai acontecer para que a verdadeira salvação não floresça em você. Porém, muitos são os meus adversários. Muitos. E hoje a gente tem que dar uma oportunidade a Deus. Tem que acreditar. Já deu oportunidade para tanta gente, para tanta coisa. Parece que para Deus é a última resposta. Parece que foi como comigo, né? A última resposta foi quando eu estava no leito de enfermidade e os médicos não achou a cura. E esse Deus me curou. Porém, muitos são os meus adversários. Muitos. E hoje, graças a Deus, há mais de 10 anos que eu não vou no médico. Porém, muitos são os meus adversários. E Deus, Ele quer mudar a nossa vida, a nossa casa e a nossa história, quando a gente acreditar e obedecer. Vamos orar? Se você não tem fé, venha pela minha fé. Diga, Deus, que todo mal venha ser da minha vida, da minha casa, da minha família, pela fé.
essa dor de cabeça, esse mal, isso, ó Pai, que tem atrapalhado, isso que tem tentado gerar, meu Deus, uma dor, esses pensamentos negativos, toda perturbação, todo mal, toda dor, que venha sair pela fé agora. Se você não tem fé, venha pela minha fé. Diga que todo mal venha sair pela fé agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mas faça o que você não podia fazer e acredite. Se você não tem fé, venha pela minha fé. Olha, gente, a gente tem ajudado muitas pessoas e não vamos parar. Então, ajude essa obra.